Partido Cidadania em Alagoinhas. Pastor Hélio Libório, forte abraço, né? Seja bem-vindo ao programa Primeira Mão, Rádio Ouro Negro FM 100.5, retransmissão pela web 2 de julho. Estamos falando para mais de 80 municípios do estado da Bahia na frequência forte 100.5, incluindo aí Alagoinhas e toda a região. Seja bem-vindo, pastor Hélio Libório. Bom dia, Lu, bom dia, Gomes, bom dia, Chico, bom dia, Renato, bom dia, Caio, bom dia a todos os ouvintes. É bom retornar a essa casa, né? Uma casa que eu já tenho uma familiaridade por conta de ter passado aqui outras vezes e estou agradecido. O Partido Cidadania chega em Alagoinhas, né? Como é que está todo esse processo de implantação do Cidadania em Alagoinhas? Olha, na verdade, nós já tínhamos conversado desde janeiro, né? A gente vem conversando, diversas reuniões em Salvador, e por conta da federação, né? E aí nós chegamos ao consenso e assumimos o partido de fato, por direito, a partir do mês de final de julho para início de agosto. Certo. Chico Gomes. Pois é, primeiro deixe-me saudar a presença sempre muito bem-vinda do pastor Hélio Libório, né? Uma pessoa a quem a política deve, porque desde cedo ele se dedicou à política e me parece um nome que a política aproveitou bem e ele não se aproveitou da política, o que é muito raro a gente ver acontecer hoje. E eu diria que isso não é só por suas convicções religiosas, é por sua filosofia de vida também. Tem sido assim o pastor Hélio Libório desde a época que nós conhecemos, sabemos dessa sua participação. A minha pergunta ao pastor, que se junta exatamente à alegria de poder revê-lo, vai no sentido, pastor, a gente tem um quadro político em Alagoinhas que já foi até mais conflagrado. Hoje ele caminha para talvez apenas uma estrada que é esse caminho tomado pela força exercida pelo governo do Estado. Embora os municípios tenham a oportunidade de apresentar essas objeções políticas, mas quase sempre a força maior se sobrepõe e se coloca na política para decidir. Aqui a gente praticamente não tem oposição, a gente tem o prefeito local e o partido do governador, que tem trabalhado, pelo menos assim me parece, sempre juntos. Né? E ter a oportunidade de transitar nesse caminho me parece muito difícil para a gente constituir candidatura própria. Mas, conhecendo-o, pastor, eu sei que o senhor é uma pessoa insurreta, a alma é livre, vai pelos caminhos que o senhor acha que deve ir, que lhe convém. Eu perguntaria se o Republicanos pensa em ter candidatura também para a disputa municipal. Cidadania, Chico. Hã? Cidadania. Desculpe, né? É a velhice, não tem dúvida. Se o Partido Cidadania pensa em lançar candidatura ou se junta a esse mutirão de partidos para apoiar uma candidatura única na cidade. Bom dia, seja bem-vindo, um prazer muito grande. Bom dia, Chico. É sempre um prazer, né, estar dialogando sabedoria contigo. Eu sempre gosto de lhe abusar, como meu Paulinho Cerqueira, por gostar muito de Paulinho Cerqueira, né? E sempre gosto de lhe abusar fazendo essa referência. Mas, assim, é um assunto que a gente tem conversado bastante e, na oportunidade com a nossa presidenta, que eu mando o meu abraço, Isabela, eu estava conversando sobre essas situações. E falando, quando foi falada a questão da responsabilidade de cuidar do partido, de levar a sério o partido, aí eu falei, inclusive, o partido de pensar as cidades como um todo.
Aí fui no tocante a Alagoinhas, claro. Eu falei, como o partido enxerga a cidade de Alagoinhas? E para isso eu preciso saber, porque se o partido tem convicções da importância da cidade de Alagoinhas e do Cidadania enquanto partido na cidade, precisa se pensar sim uma candidatura própria, porém com responsabilidade, com pesquisa, trabalhando os nomes, conversando com pessoas, conversando com as diversas pessoas que fomentam, né, o pensar a cidade. Então, em pensamento, assim, mas na prática, no momento, eu ainda não vejo ainda nenhum esforço do Cidadania com relação a uma candidatura própria aqui. Nenhum esforço porque você não tem como construir uma candidatura própria na envergadura de Alagoinhas, simplesmente colocando o nome. Precisa ter responsabilidade, quem é esse nome, se tem uma preparação, se conhece a cidade, como é ele no rol de suas amizades, como é ele na conjectura com os empresários, com todos os setores da cidade. Então não é simplesmente colocar o nome, simplesmente por colocar para ficar na fita e dizer que tem uma candidatura própria. Bom, Pastor Hélio, presidente do Cidadania Alagoinhas, dos nomes postos, né, como pré-candidatos à Prefeitura de Alagoinhas, o Paulo César, Gustavo Carmo, né, Rádio Valdo Costa, algum desses já sinalizaram, né, conversas com o Cidadania, com o objetivo de se fechar aí futuras alianças para 2024? Ainda não, até se vê, conversa, até porque ainda é cedo e ainda é muito prematuro, né, para se conversar. Ninguém quer assumir uma responsabilidade de fazer uma aliança a uma altura dessa, até porque também eu não vejo com louvores, né, nesse momento estar conversando com pré-candidatura a prefeito, nesse momento, até por entender a complexidade que vai ser o ano que vem. Eu tenho falado que talvez a gente passe por uma candidatura o ano que vem muito difícil, porque quando você olha o cenário e você percebe que as fusões elas estão se encaixando, né, dentro das pré-candidaturas, e você fica assim, olhar, vai para onde? Então, assim, eu mesmo fico só observando, mas é muito difícil você fazer uma leitura do que vai ser o ano que vem, porque você não sabe quem é quem, entendeu? O que está definido aí, simplesmente, eu costumo dizer que é algo ruim para a cidade, porque quando você pensa a gestão de uma cidade, quando você pensa o crescimento da cidade, e você pensa em uma continuidade de governo, sem fazer nenhuma releitura, é muito complicado isso, é muito complicado. Principalmente se tratando da cidade de Alagoinhas, que a sua grandeza ainda não é o suficiente para os gestores entender que a cidade não pode ser sucumbida simplesmente só a cargos na prefeitura. Então é muito complexo isso. Gomes. Pastor Hélio, um grande abraço, seja bem-vindo, foi um prazer, nós que andamos juntos em muitas das caminhadas que antecedeu a eleição do prefeito Joaquim Neto, né, em 2016, eu até estranhei, esperava que não que quem faz campanha, não que quem dá apoio tenha que fazer parte do governo em si, mas pela capacidade, pelo conhecimento e por aqueles que são agregados ao senhor, eu esperava que tivesse uma participação no governo, sim, porque os partidos são criados para fazer política e a gente pega, geralmente, eu penso assim, os melhores quadros que a gente tem ou daqueles que nos acompanham para colocar justamente na vitrine, que é no governo, para prestar um trabalho, ajudar a população e se identificar com a população. Mas isso não aconteceu, para mim não foi nenhuma surpresa, porque eu vi muita gente que não fez absolutamente nada no governo e eu observava e digo, aquilo é para pagar esforço de campanha. Mas, por outro lado, eu não via aquelas pessoas em lugar nenhum, não fizeram campanha, então era um esforço gratuito, né? Então, alguns fazem forças e outros fica vermelho. Veja bem, o senhor respondeu a pergunta que o Luciano fez aí agora, né? Então, se não houver candidatos próprios,
na candidatura própria, que é pouco provável que haja, né? Pelo período que vocês estão assumindo o diretório, muito em cima, fazer uma organização dessa, nós sabemos que montar uma estrutura dessa é trabalhosa e, além do mais, quem pensa não vai montar uma estrutura fracassada. Eu digo fracassada porque é preciso que se tenha uma identidade inicial com a cidade, se faça um trabalho para poder fazer isso. Então, naturalmente, como os partidos, eu já disse aqui, são criados para fazer política, não tendo a candidatura, o partido não vai poder ficar à margem, porque senão não vai fazer política. Então, isso não acontecendo, já existe o pensamento, né? Não, o senhor respondeu a Luciana aqui que não tem, manteve o contato, mas não tem o pensamento ainda com relação a isso, mas eu gostaria de dizer, se no pensamento já não existe assim, alguns nomes na cabeça que possam ser eventuais palcos de discussão para uma aliança? Bom dia, Gomes, é sempre bom estar voltando a conversar contigo, né? Até pela sua elegância, é sempre bom. Você é uma pessoa assim maravilhosa. Obrigado, viu? Mas assim, deixa eu pensar aqui como é que eu vou responder isso para não me comprometer. Né, Chico? Assim, a gente caminha, né? A gente caminha por esse espaço aí e a gente conversa nos campos de futebol, nas reuniões políticas, nas universidades e tal, a gente sempre vai discutindo isso. Mas, de fato, eu não tenho, assim ainda, um posicionamento de mente sobre o que pode acontecer caso a cidadania não venha a ter candidatura própria. Até porque é mais fácil hoje eu dizer, mas eu não vou falar, sendo redundante, quem eu não caminharia do que possivelmente com quem eu caminharia, entendeu? Porque assim, está muito feio, Gomes, está muito feio o processo, entendeu? Então, é até difícil você, assim, no seu pensamento, criar possibilidades hoje. É a falta, na minha visão, isso se dá principalmente pela falta de liderança, não é? Nós temos há muito tempo um grupo político que vem envelhecendo a cada dia, a sociedade requer naturalmente, como toda cidade que evolui, avanços, né? E normalmente você quer alguém novo, né? Mas a gente não vê o destaque de novidades. São poucas as novidades. Esse é o conflito e esse é o problema na minha visão. Outro dia me abordaram, Gomes, com essa mesma reflexão, o nome novo. E eu penso já diferente. Eu não penso nessa questão do nome novo. Existem novos que são velhos, que pensam atrasados, existem até, vamos dizer assim, idosos, para não dizer velhos, não é, que pensam avançados. Sempre quando as pessoas falam comigo de um nome novo, eu falei, vamos mudar esse contexto. Não se trata de um nome novo, se trata de um ser humano que pense a cidade, que seja mais humano, que conheça de gestão, que queira ver a Lagoinhas crescer cada vez mais, que trabalhe a empregabilidade, que de fato pense a educação na cidade, que de fato pense a saúde da cidade, porque são 3 pontos importantes, que de fato pensa a mobilidade urbana da cidade, que há muitos anos você não sabe o que é mobilidade urbana nessa cidade. As pessoas hoje, quem mora hoje aqui para cima, tem que atravessar a cidade toda hoje para querer algo no comércio. Quem está na Rua do Catu hoje e quer ir lá no final do Mangalô, tem que fazer um arrodeio na cidade toda, ninguém se pensa isso. Se você está aqui no centro da cidade e você quer ir aqui para o Teresópolis, para a Baixa da Santinha, você tem que fazer um arrodeio quando a gente tem viabilidade hoje de você fazer uma transição direta. Então, eu não penso em um nome novo, eu penso em um ser humano que seja político, que ame a cidade, que conheça de gestão pública, que conheça de políticas públicas, para que assim a gente possa galgar, a nossa geração possa galgar, né, uma cidade melhor. Mas nesse pensamento, pastor, é importantíssimo que se tenha elaborado, ou que se comece a elaborar, o plano B, porque se trabalha com o plano A, que não está definido no seu caso, mas o plano B não pode deixar de estar pronto, porque quando as coisas não saem como se pensa, aí naturalmente não dá para se começar a arrumar, né, uma nova alternativa. O plano B é de fundamental importância, talvez tão importante quanto o plano A.
Sim, concordo contigo. Esse plano B, geralmente, ele é muito difundido nos diálogos entre os candidatos, pré-candidatos a vereadores, né? Que vem com bandeira A, bandeira C, e a gente começa a dialogar. Inclusive, eu tenho falado muito, olha, vamos pensar a cidade, vamos pensar a nossa candidatura, mas não vamos perder a compostura. A gente vai caminhar sólido, em um processo só. Seja o que for, todo mundo junto, mesmo que não atente ao nosso querer, à nossa posição política, mas que a gente pense no melhor para a cidade. Então, a gente está caminhando nessa vertente aí. O pastor Hélio, o presidente do Cidadania Alagoinhas, dos 3 nomes, né, postos... Vem, Lu. Não, tem que fazer a pergunta. Dos 3 nomes postos à Prefeitura de Alagoinhas como pré-candidatos, né? Como eu disse agora há pouco, Paulo César, Gustavo Carmo, Radiovaldo Costa. Desses aí, qual é que os olhos, né, do Cidadania brilham mais? Os olhos do Cidadania não brilham para nenhum dos 3. Porém, o fazer político, né, o construir política, como é que diz? A gente tem pensado e caminhado no seguinte: primeiro, que você não tem uma definição exata de quem vai ser, por mais que... Porque todos os 3 dizem que é candidato, né? Todos os 3 falam que como é que diz? Que vai ser candidato. O Cidadania, ele caminha numa vertente seguinte: é ruim pensar, para o Cidadania hoje, na pessoa do presidente pastor Hélio Libório, é ruim pensar uma sucessão. Então, eu tenho um ponto de vista, uma crítica a qualquer sucessão em governo, porque, principalmente se tratando de governos municipais, porque é um governo que ainda é muito atrasado, no sentido de pensar fazer a gestão só com cargos políticos, né? Fazer uma gestão só com quem apoia aqui, apoia ali, mas não pensar a cidade como um todo. Então, assim, e eu não sou a favor daqueles que falam o time que se ganha não se muda. Para mim, o time que se ganha é que deve se mudar, é que você deve ver o esquema tático diferente, é que você bota uma peça ali diferente, é um lateral para ser um meio de campo, é um meio de campo para ser um zagueiro, um meio de campo para ser um quarto homem de meio de campo. Então, assim, você vai trabalhar novos métodos para poder o time melhorar. Então, eu não sou a favor de sucessão na gestão pública. Então, eu lhe diria que o Cidadania, ele pensa nesse momento assim: eu não vou caminhar, não pretendo caminhar com o sucessor de Joaquim Neto. Por conta de quê? Por conta que eu não comungo com a sucessão política. Porque você já tem 8 anos. E 8 anos dentro de uma cidade como Alagoinhas, precisa se mostrar muito. Entendeu? Então, fica muitas lacunas, né? Principalmente a gestão atual, que não conseguiu avançar na saúde, não conseguiu avançar na educação, não conseguiu avançar na mobilidade urbana. Então, assim, é muito complexo assim você dizer caminha com quem. Eu prefiro dizer que eu tenho uma não aceitação à sucessão política. Pastor, me permita, Luciano, a política atualmente, como ela é exercida, na sua opinião, meu amigo, tem aproximado mais ou afastado mais o homem de Deus? Com certeza, afastado mais o homem de Deus. Porque é muito complexo você caminhar dentro da política, fugindo de se distanciar de Deus. Então, é uma cobrança o tempo todo, é uma reflexão o tempo todo, a cada atitude, a cada posição, a cada resposta, sabe? Porque se você está na política com um propósito, você precisa entender que você precisa abrir mão de algumas coisas no sentido de você conversar, de você estar presente. Então, é muito complexo isso. Então, de fato, um posicionamento muito difícil. Inclusive, eu recebo muitas críticas de pessoas que me amam, de pessoas que não me amam. Rapaz, sai desse negócio, seu caminho não é outro. E eu entendo que não é por aí, mas também respeito. Mas é sim um lugar difícil de se estar quando você pensa num caminho eclesiástico.
Pastor, o senhor falou aí sobre a questão de mudanças, né, de deslocar, e se referiu ao futebol. Futebol é minha praia, viu? Se referiu ao futebol, e eu me lembrei da Copa de 70, que Piazza aí colidiu com o que o senhor falou. Piazza era meio de campo, o João Saldanha, não foi nem o Zagallo, colocou ele na zaga e deu certo, ele foi um dos melhores zagueiros da Copa de 70. Mas futebol é uma coisa e política é outra. Veja bem, a minha formação original foi dentro da igreja, de uma igreja evangélica, aquela coisa. Eu tenho todos os princípios da igreja. E lendo, que eu gostava muito de ler, leio pouco hoje, né? Ainda leio, mas leio pouco. Eu li o livro de Leon Spitstein, que falava sobre justiça no Antigo Testamento. E foi esse livro, porque eu não gostava de política, não queria discutir política, a gente recebe uma lavagem cerebral e acaba sendo conduzido a isso. Mas as necessidades e a prática que foi feita por Deus no princípio através de pessoas e depois através de Jesus, o que ele fez, abriu a minha visão naquele período que a melhor forma de se trabalhar ali era fazendo política, porque através da política se utilizava a mesma no sentido de beneficiar a sociedade. Então eu me engajei, acreditei em uma proposta que se identificava muito com aquilo e depois de vários anos eu descobri que andei enganado o tempo inteiro. Então eu acho que a gente não pode se omitir, o cristão principalmente com relação à política, apesar das desilusões, porque o grande problema do país é que muitas pessoas decentes e direitas que eu conheço não gostam de política. Mas muitos vagabundos, claro que tem as exceções, nós não queremos, mas muitos vagabundos entram na política só para se beneficiar e esses gostam. Veja que nós temos uma série de deputados federais, ressalvo vários nomes, que o que é que faz? Utilizar a política como um mercado ali, como um negócio no dia a dia, né? Então eu não compactuo com a ideia de que o evangélico não tem que procurar política. Agora, ele precisa deixar de ser fisiologista, porque a própria cultura nossa induz as pessoas para esse fisiologismo. Então, essa é uma observação que eu gostaria de fazer, já que o senhor fez a comparação também com o futebol. E na questão da sucessão, as pessoas dizem que, isso é o que as pessoas falam, né? Dizem que o prefeito nenhum gosta de fazer sucessor e acaba sendo a verdade, porque todo prefeito que governa, quando sai do governo, ele pensa em voltar um dia, porque a rapadura é dura, mas é doce. Se perde a dentadura, mas não se larga a marvada, né? Por quê? Se o senhor está exercendo um mandato e eu sou o seu sucessor, e o senhor faz uma avaliação de que eu vou fazer um mandato mediano, meia boca, eu não vou ocultar o seu trabalho e aí existe a possibilidade de, na minha sucessão, o senhor voltar. A não ser que eu crie problema como a Dilma criou, que a Dilma foi um desastre no primeiro governo, mas ela brigou com o próprio Lula, foi claro isso, para voltar, para se manter. Então, os governos geralmente fazem isso e é por isso que não querem fazer sucessor. É uma situação assim bem emblemática. Mas assim, no tocante ao cristianismo, ao evangelho, eu sempre falo para as pessoas o seguinte: eu penso que não é só a política, viu, Chico e Gomes? Não é só a política. O evangélico também, ele tem medo da academia. Ele tem medo de estudar. Entendeu? E você não pode, como um evangélico, se preocupar em estudar só a Bíblia. Algumas posições da academia confrontam a fé dele. Ele não tem estrutura suficiente ainda, é por isso que... Mas aí que é bom. Receio. Quanto mais confronto, eu sou graduado, caminho na academia, vou fazer mestrado, vou fazer doutorado. É bom. Se você tem fé, se você estuda a palavra, se você tem convicção, testemunho de vida, a academia só vai fortalecer a sua fé. Só vai fortalecer a sua fé. Mas para isso você precisa ler Bíblia. Você precisa ter sua fé e não ser guiado pela fé do outro. Isso. E do outro que eu estou falando é pastor, é bispo, é apóstolo, é quem está lá na frente. Entendeu? Você precisa ter suas convicções, ter seu testemunho de fé. E eu falo sempre uma coisa: olha, não tenha medo. O que a gente precisa aprender é que a gente não está aqui para mudar o mundo, mas para ser melhor, ser um ser humano melhor para o mundo. Quando você tem essa convicção que você está no seu local para ser um ser humano melhor, você não precisa se preocupar de mudar o mundo, você precisa mudar você mesmo. Então, eu participo em tudo quanto eu posso contribuir, construir, dentro do contexto político, religioso,
enfim. 7h38, vamos a um breve intervalo comercial, é rápido, já a gente volta, né, na sequência de entrevista com o pastor Hélio Libório, presidente do Cidadania em Alagoinhas. Um abraço a Nivaldo Oliveira, grande Nivaldo, homem forte aí da Serra do Ouro em Alagoinhas, sintonizado no Primeira Mão da Rádio Ouro Negro FM 100.5. Um abraço, Nivaldo, parabéns aí pelo brilhante trabalho na Serra do Ouro. Breve intervalo, já. Você está ouvindo o programa Primeira Mão. Voltamos já. Você está sintonizado na melhor Ouro Negro FM. A farmácia Atende Bem agora é Drogaria Atende Bem Popular. Tradição, ótimos preços e excelente atendimento. A Drogaria Atende Bem Popular possui um amplo mix de medicamentos, perfumaria e cosméticos, além de produtos para higiene e beleza. Dispomos também do programa Farmácia Popular do Brasil, com medicamentos grátis ou com até 90% de desconto. Venha conferir nossas promoções e ofertas imperdíveis. A Drogaria Atende Bem Popular fica na Rua 2 de Julho, Centro, Catu, em frente à Casa Lotérica. Drogaria Atende Bem Popular. A Passarela dos Doces tem tudo o que você precisa. A Passarela dos Doces, adoçando sua vida. Bomboniere é na Passarela e tudo em produtos pra confeitaria. Variedades, toda qualidade. A Passarela dos Doces no seu dia a dia. Completa Bomboniere e produtos para confeitaria na Praça Castro Leal, número 69, Centro Alagoinhas. Telefone 3031 1832. A Passarela dos Doces. Restaurante e Pizzaria Antônios. Comida aquilo no almoço, buffet de frios e praça à la carte à noite, hein? Som ao vivo às sextas e sábados. Mas atenção, Restaurante e Pizzaria Antônios alerta. Comer com qualidade faz bem para a saúde. São para os contatos do Restaurante e Pizzaria Antônios, 7534235050, 3421-3514 ou pelo WhatsApp 759-8833-1709. Temos também os aplicativos Quero Delivery e Pede Aí. Restaurante e Pizzaria Antônio. Cicomerciário Alagoinhas e região. Desafio maior, vida com dignidade. Em um novo jeito de fazer sindicalismo. Administração Adrião Barbosa. Primeiro secretário Edinaldo Lima. Adrião Barbosa, presidente do Cicomerciário Alagoinhas e região. Segunda eu começo? Chega de adiar e dê o primeiro passo para um estilo de vida ativo e saudável com a Loja Barreto. Nossas calças leggings a partir de R$ 39,90 trazem confiança em movimento. Temos top nadador com suporte e conforto incomparáveis por R$ 29,90. Motive-se com a total liberdade que nossas camisetas fitness oferecem a partir de R$ 19,90. Loja Barreto, cuidando do seu estilo e bem-estar. Estamos de volta com o programa Primeira Mão. Luciano Reis. Estamos de volta com o Primeira Mão, Rádio Ouro Negro FM 100.5. Aqui o pastor Hélio Libório, presidente municipal do Cidadania em Alagoinhas. Nivaldo Oliveira mandando um abraço para você, viu, Gomes? Ele disse que está acompanhando o programa Primeira Mão através da Smart TV. Né, pelo YouTube. A ele um beijo no coração. Grande amigo José Gomes, tá mandando um abraço. E agradecemos pelo carinho da audiência, né, por nos dispensar a generosidade dele. Um abraço aqui ao nosso Nivaldo Oliveira. Pastor Hélio Libório, presidente municipal de Cidadania Alagoense, como é que estão as articulações do partido para o lançamento de vereadores em 2024? Muito bom, muito bom. A gente tem conversado com diversos pré-candidatos. É bem verdade que muitos não podem se declarar agora justamente por causa desse campo político de ser cargo. Alguns estão em empresa, não quer exposição muito agora, mas a gente tem conversado com bastantes pré-candidatos, do qual, claro, a gente entende que vai ser importante para o processo político do Cidadania e para que assim o resultado final seja aí 2 a 3 vereadores. Bom,
Gomes. É uma pretensão grande, 2 a 3 vereadores, né? Tem partidos aí que teve dificuldade na última eleição, com toda uma estrutura, de fazer um, né? Então, o senhor está sonhando com 2 a 3, então é ousado, e eu gosto de ver as pessoas que dirigem tendo a ousadia, buscando alvos maiores para não ficar na estagnação. Mas a pergunta direta, o senhor pode falar sobre isso junto com essa pergunta direta. A pergunta direta é a seguinte: todos aqueles que chegam em um partido, que dirigem um partido, na realidade, em algum momento pensam em serem candidato à sucessão do prefeito no poder. O pastor Hélio Libório pensa em ser, em algum momento, candidato a prefeito de Alagoinhas, e qual será esse momento? Tem alguma previsão? Porque, naturalmente, sempre se pensa nisso. Isso, quem caminha na política sempre passeia por esse sonho, né? Sempre caminha por esse sonho. É um sonho que deixa a gente, assim, êxtase, né? É claro, é impossível você pensar o processo político da cidade, pensar a cidade, e não sonhar em ser prefeito, como seria isso e tal. É um pensamento, mas é um sonho, um pensamento vago, pelas circunstâncias, né? Pelo o processo que se dá. Então, assim, é um sonho que fica na nossa mente, né? Se Deus permitir, se caso essa bênção acontecer, então é algo que a gente entende assim: bem, eu estou bem, mas vamos ver, tomara que isso aconteça. Então, assim, quando a gente pensa, voltando à pergunta, sobre essa questão desses pré-candidatos, a gente se sente confortável pelo seguinte, porque, assim, não é bem um desafio, é você ter uma propriedade, é você ter uma coerência sobre aquilo que você está se propondo a fazer. Então, e aqui é até um recado para você, pré-candidato a vereador. Em 2016, a gente pega um PRP completamente esquecido e a gente trabalha um processo que a gente sai com 15 pré-candidatos e a gente faz 2 vereadores. Por quê? Fazer vereador é você ter responsabilidade, chamar as pessoas certas e fazer matemática. Não tem segredo, não tem mistério, Gomes. Então, 2020 a gente não fez 2 a 3 candidatos porque teve um processo muito perverso de sugar pessoas, de puxar nomes, mas a gente ainda fez um candidato. Mas agora... E a tentação disso aí foi o fundo eleitoral, que muita gente teve a promessa de receber apoio, suporte para a campanha, e o que não aconteceu. O suporte veio justamente para quem já estava com o mandato. É por isso que agora eu estou trabalhando com cada pré-candidato que eu converso, falo o seguinte: nós estamos montando a estrutura de um partido pensando num candidato que ele tenha a votação dele, sem precisar de, como é que diz? De boca de urna. Sem precisar de comprar voto. É aqueles candidatos que, por natureza, por a sua participação política, ele sempre tem ali de 400 a 600 votos. Você pode olhar que nas eleições, sempre nas eleições, ele repete essa votação. Não é um candidato que compra voto. É um candidato que tem sua apreciação pelo seu eleitorado. Tem seu eleitorado fiel. Tem seu eleitorado fiel. E é esse eleitorado que eu estou buscando. Aquele eleitorado que já tem sua votação. Então, ele vai poder sonhar no Cidadania. Ele vai poder pensar uma possibilidade de agalgar uma cadeira no Cidadania o ano que vem. Naturalmente, a bola da vez no mundo inteiro hoje é o quê? São as questões ambientais. Com o que é que se afina na cidade de Alagoinhas? Qual a proposição que tem, a bandeira maior na questão da área ambiental, do meio ambiente na cidade, que requer uma série de cuidados? O PRP pensa alguma coisa... Cidadania. Eu fui agora igual o Chico Reis, né? O Cidadania pensa alguma coisa nesse sentido, e o que é que ele pensa? Qual a ideia natural que ele já possui? Por exemplo, eu, por ser da Embasa, penso nas questões de saneamento e de água, não é? Então é uma ideia natural, quando vem a mim, vem isso, mas porque eu fui um profissional da área. E no caso do Cidadania, eu já ia dizer PRP de novo. No caso do Cidadania, pastor Hélio Libório, tem pensado alguma coisa com relação ao meio ambiente e o quê? Olha, Gomes, a gente
quando a gente pensa a questão do meio ambiente, Alagoinhas não é tão complexo você pensar. Primeiro, a gente tem que se voltar para as nossas nascentes, né? É um crime que tem acontecido em Alagoinhas e que tem passado aí, despercebido aí, ninguém tem se preocupado em trabalhar isso. Talvez porque não dê tanto voto, pelo menos no momento. No momento, mas as nossas gerações futuras vão sofrer com isso. Vão sentir. O segundo ponto é a gente pensar de que forma, de fato, a gente está cuidando das nossas árvores, né? Porque a gente não pode pensar, e eu falo muito de mobilidade urbana, a gente não pode pensar em mobilidade urbana sem pensar um espaço onde a cidade possa ter o seu habitat natural. E aí a gente precisa pensar nessa questão das árvores, porque é o seguinte, quando a gente fala do entretenimento, quando a gente fala do espaço de lazer, a gente muitas das vezes só pensa em parques, a gente só pensa em local esportivo, em campo de futebol, mas na verdade você precisa, Alagoinhas merece ter áreas urbanizadas que você possa estar ali com sua família passeando, fazendo piquenique, tomando um vento, entendeu? Então você precisa pensar esse espaço na cidade que não tem. Olha, o Gil Alagoinhas, o velho conhecido nosso, pergunta o seguinte, diz assim, pergunte ao pastor Hélio Libório se o partido dele o deixou livre para tomar as decisões em Alagoinhas ou vai precisar guardar segunda ordem como os demais. Um abraço, Gil Alagoinhas, um beijo no coração, obrigado pelo prazer e o carinho da audiência. Fazendo um complemento, que está lhe mandando um abraço, nosso Evilásio Muniz, né? Grande Evilásio Muniz, o Piaba, nosso ouvinte pergunta se o Cidadania faz parte da federação com o PSDB. Um abraço, Gil. Gil é sempre uma pessoa maravilhosa, assim, que a gente gosta sempre de bater um papo. Gil, veja só, a gente tem conversado isso também, quando eu falo no início que a gente conversa desde janeiro, é justamente pensando, e aí vai a resposta para Evilásio, que eu mando um abraço também, porque o Cidadania faz federação com o PSDB. A pergunta do Piaba, né? Isso. E aí a gente tem conversado bastante lá com Isabela, e ela pode ficar despreocupada, inclusive a gente está até para ter uma reunião agora, junto com os dois partidos, justamente para explicar essa situação, que não vai implicar em nada, a gente está livre, Gil, para caminhar com aquilo que o conjunto vai entender e comungar, que vai ser melhor para a cidadania, não pensar a cidade. Então a gente está bem tranquilo, está bem... A tendência do Cidadania seria ali o que? Paulo César em Alagoinhas? Caminhar com Paulo César? Luciano, não sei o que o Luciano quer hoje. Joaquim, quando passava por aqui, todos os outros que passaram por aqui, o Luciano tentou, até que Joaquim antecipou a divulgação do nome da candidatura dele, porque todos os dias Luciano dizia que o povo queria saber. Então, certamente, como ele não disse agora, eu vou dizer, pastor, o povo quer saber. É por isso que o Luciano pergunta. A gente tem que ter o escorpo, como é que chama? O espírito presente aqui, né? Chico, vem de lá, Chico, fica à vontade. Muito bem, a minha pergunta para me despedir. Pastor Hélio, eu aprendi desde cedo que não existe vácuo na política, né? Se o espaço está vazio, alguém vem e ocupa. Também desde cedo eu ouço falar que o homem de bem não deve ou não deveria entrar em política. E isso, para mim, se torna um problema, pelo menos aqui no nosso país. Se o homem de bem não entra na política, quem vai tomar conta da política é exatamente o lado contrário. E a gente precisaria oferecer a outra face para poder combater o que consideramos de errado, o que consideramos de mal. A presença do senhor como um homem de Deus, falando de política, acalenta muito, né? E diminui essa ansiedade que eu já mantinha há algum tempo, porque vejo que a religião também entende a necessidade
de nós escolhermos melhor aqueles que vão dirigir os nossos destinos, né? São eles que vão ajudar a confeccionar o futuro. E o futuro que nós queremos é sempre o melhor. Então, a minha pergunta caminha nessa direção. Ainda existe, dentro das mentes religiosas, dentro das religiões ou das igrejas, essa ideia que a mim me parece indevida, de que política não se mistura com religião? Sim, com certeza, e maciçamente. É muito... Para mim é triste, né? Porque eu percebo também que é a falta de entendimento. Porque ao mesmo tempo, e aqui eu quero me ater aonde eu nasci espiritualmente e estou até o dia de hoje, desde 13 de novembro de 97. Igreja Batista Filho de Jerusalém, ou Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Não estou falando de religião nenhuma, nem de denominação nenhuma. Por exemplo, dentro da minha casa, né, existe sim esse pensamento, pastor, sai de política, essa coisa, política e religião não se mistura, mas essa mesma fala que, entre aspas, vem a preocupação de me pedir para eu sair, é a mesma fala que está lá pedindo emprego, é a mesma fala que está lá pedindo, se humilhando a vereador, é a mesma fala que está lá nos gabinetes dos prefeitos, é a mesma fala que muitas das vezes recebe como assessor de algum vereador, ou é a mesma fala que recebe migalhas de terceiros dentro da política por causa de favor A, B ou C. Então, assim, é difícil você encontrar uma pessoa que lhe aborde e diga, olha, a minha preocupação com você na política é por esse viés, assim, assim, assim. E você tem caminhado por aqui, por aqui, por aqui. Aí é legal a gente conversar, parar, refletir. Olha, eu vou recuar, olha, eu vou avançar, olha, eu vou pontuar. Mas não, na maioria das vezes, que não é o seu caso, Chico, entendo o que você me fala, na maioria das vezes a preocupação talvez seja para eu não me tornar o que eles já são. Pastor Hélio, pois não. Luciano, lembrando aqui, nós estamos falando de política, né? Mas lembrando que ontem o pastor Hélio, que é torcedor do Vitória, né? Gostou até, o Bahia vencia por 1-0, o Santos acabou recebendo a virada e o Santos venceu por 2-0. Tomei 2 cascudos ontem de virada, Grêmio e Bahia. Na questão do Grêmio e o Bahia, o problema não foi o Grêmio, foi o time, o Corinthians, que foram 4 bolas no gol e 4 falhas, acabou fazendo com que o Grêmio empatasse o jogo em 4-4. Então, dizer que o Bahia perdeu com o Rogério Ceni a partida dentro da Fonte Nova, e agora é levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, e o Zé do Guarani que continue acalentando a sua fé e a crença, porque tempos melhores virão. Pastor Hélio, um abraço, né? Muito obrigado pela participação no programa Primeira Mão da Rádio Ouro Negro FM 100.5. As portas, né, do programa estarão sempre abertas para o Partido Cidadania em Alagoinhas. Obrigado, Lu, obrigado, Gomes, Chico, Renato, meu querido Caio. Eu que fico grato e estou disponível para qualquer hora que precisar, ou eu sentir necessidade, não vou perder tempo de chegar aqui e bater esse papo muito bom com vocês. Um abraço. Bom, e lembrando que o programa de hoje, né, que está chegando ao fim, é homenagem ao nosso querido colega Raimundo Vasques, que nos deixou, né, aos 69 anos, né, a família enlutada, os nossos sentimentos, né, de todo